Muito bem, estamos chegando ao final dessa série de mensagens em 5 minutos, falando sobre a revelação e o mover do Espírito Santo. E com muita alegria, eu quero responder a 3 perguntas. As pessoas fizeram essas perguntas, eu acredito que elas podem ser uma dúvida de muitas pessoas. Então eu quero responder essas 3 perguntas em relação a tudo que nós falamos sobre a ação do Espírito Santo. Eu acredito que então essas respostas vão ajudar vocês. Então, vamos lá. A primeira pergunta que foi feita é essa. Foi só quando Jesus nasceu que nós começamos a ter a presença do Espírito Santo? Não. Na verdade, Jesus ele veio, ele foi batizado nas águas e a Bíblia declara que ele foi batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre ele. Mas o Espírito Santo ele já existia no Velho Testamento porque ele é uma das pessoas da Trindade. Uma das pessoas da Trindade, o Espírito Santo, Pai e Filho. Você vê alguns exemplos, depois você pode até anotar e de repente você pode consultar na Bíblia. Existem muitos versos. Em Gênesis capítulo 1, no verso número 2, no segundo verso, já está dizendo lá: a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o Espírito de Deus é Deus e ele sempre existiu, não é novo. Existem outras passagens, eu anotei algumas, 2 Crônicas no capítulo 20, no verso 14, Isaías 63, verso 14, temos lá também Miqueias capítulo 3, verso 8 e tantas outras, a própria se referindo a Jesus, de Isaías 61, falando que o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para trazer libertação aos cativos. Então, o Espírito de Deus sempre esteve presente, porque Deus sempre esteve presente, sempre existiu e existirá para a eternidade, ok? Vamos passar por uma segunda pergunta. A pergunta que foi feita é: como é que nós descobrimos, pastor Hélio, se realmente nós somos batizados no Espírito Santo? Como é que nós sentimos esse fogo dentro de nós? Pois muitos dizem que sente o coração aquecido e tal. Eu não quero trazer aqui um momento de sentimento, um momento de uma experiência, mas eu quero te falar aquilo que está na palavra. Em Atos capítulo 2, se você abrir, você vai ver algo bem interessante. Falando em Atos capítulo 2, está escrito lá: e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. É o que nós chamamos o dom de línguas. É um dom primariamente devocional para todo cristão. Então, eles automaticamente passaram a falar em outras línguas, foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Nós costumamos dizer que a evidência do batismo do Espírito Santo é o dom de línguas, é falar em outras línguas. Vou corroborar isso te mostrando em Atos capítulo 10, quando Pedro vai à casa de Cornélio, fala tudo que tem que falar e de repente, lá no verso 44, eu leio para você, está escrito assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre eles. Veja que interessante. E enquanto ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão que vieram com Pedro admiraram-se, porque tanto sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Porque aí eles agora concluem: pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então eles entenderam que eles foram cheios do Espírito Santo porque viram eles orando em línguas. Então, orar em línguas, o dom de línguas, é o sinal, é a evidência da pessoa ser cheia do Espírito Santo. Pode ser que nesse momento você tenha uma emoção diferente, uma experiência diferente, um calor no coração. Algumas pessoas têm, outras não. Mas a evidência não é a sensação. Não ponha a evidência na sensação, e sim naquilo que é verdade, o que você crê. No momento em que você crê, você é batizado no Espírito Santo, você fala em outras línguas, ok? Muito legal. Vamos passar para uma terceira e última pergunta. A pergunta é o seguinte: às vezes eu acho, pastor, que eu sou batizada no Espírito Santo, mas não sei, porque eu não consigo ouvi-lo. Muitas vezes eu peço para ele me conduzir, me revelar a palavra, mas eu acredito que nada acontece. Eu quero te falar, em primeiro lugar, se você é batizado com o Espírito Santo, exerça o dom de línguas de maneira contínua. Fale, ore em línguas. Você está fazendo o teu espírito humano crescer. Na verdade, você está crescendo o seu relacionamento com a pessoa de Deus.
É muito comum isso acontecer. É uma jornada que você está fazendo com Deus. Você precisa crescer nesse relacionamento, começar a identificar que Deus está te guiando, está te dirigindo, né? Aquela percepção interior. Muitas vezes você está lendo a palavra e você percebe que o Espírito Santo está querendo conversar com você em cima daquela palavra, e daqui a pouco você percebe que Deus está respondendo, está te falando algo. Mas é um crescimento que você precisa fazer. Não pare. Você é uma nova criatura, você é batizado com o Espírito Santo, não deixe de orar em línguas, porque isso edifica o teu espírito e vai te ajudar a reconhecer a condução de Deus, reconhecer a voz de Deus. É uma questão só de tempo. Fica nessa caminhada, você está no caminho certo. Ok? Então, nós estamos aí terminando, eu respondendo a essas perguntas. Foi muito legal essa série, eu sei que tem ajudado muitas pessoas, porque a gente tem recebido os comentários. Tem um link aí, se você que entrou agora, só assistiu no dia de hoje, quiser assistir todas as anteriores mensagens de 5 minutos, você pode ir lá e entrar. Também tem um link que te leva para o Exerça Sua Fé, porque lá tem uma série completa com mais ou menos 7 horas de muitas coisas falando sobre esse assunto e vai compor melhor o teu coração, você vai ter entendimento sobre isso. É muito importante você ouvir, tornar a ouvir novamente, porque você vai tirando as dúvidas e Deus vai te falando à medida que você vai olhando para a palavra e você vai seguindo adiante, ok? Um abraço.